Vamos lá, falar um pouquinho de Open Banking. O que eu quero trazer um pouquinho para vocês aqui de Open Banking é assim, como a gente está vendo nas primeiras discussões, né? Open Banking é um tema super recente aqui no Brasil, um tema que está super na moda, como foi falado hoje de manhã, mas é um tema que também não é algo completamente novo se a gente olhar sobre a ótica de que no resto do mundo, como já foi apresentado também em outros momentos aqui, a coisa já está acontecendo. Então, a gente lá na Serasa tem discutido muito o tema de falar o seguinte, como que a gente consegue garantir e apoiar os nossos parceiros para sair na frente em relação a esse tema. O que eu vou tentar fazer aqui agora, apresentar para vocês, é um pouquinho do que a gente tem estudado lá, compartilhar e um pouquinho da forma como a gente vê os próximos passos em relação a esse tema, tá? Bom, acho que já foi dito aqui várias vezes, né? O Open Banking ele vem para ajudar o mercado a expandir o crédito, é um tema que ele vai vir muito forte para trazer novos produtos, novos serviços. Eu acho que a grande questão é você ter uma visão muito mais customer-centric e poder olhando para o cliente, entender quais são os casos de usos que a gente tem no mercado hoje que não estão bem resolvidos e que a gente pode resolver tendo o Open Banking como pano de fundo. Até no painel agora que acabou de terminar e também foi apresentado pelo Guilherme antes do Banco Central, o Open Banking é uma das etapas, é assim que a gente olha. Tudo começa nessa discussão de que o cadastro positivo chega agora, a gente avança muitos anos aí. Eu trabalhei durante 5 anos na Europa e eu lembro que a forma como a gente gerenciava crédito na Europa era completamente diferente da forma como a gente gerencia crédito aqui no Brasil, falando dos meus outros 15, 20 anos de experiência gerenciando crédito no Brasil. A gente se baseia muito no dado negativo. E quando a gente olha no resto do mundo, a decisão baseada no dado positivo, ele acaba sendo muito mais importante, porque aí sim você pode fazer uma decisão de crédito mais baseada em cada cliente. Você poder definir políticas de precificação baseada em cada cliente e até poder olhar para uma gestão de portfólio muito mais completa. Vamos lembrar que hoje a maioria das empresas tomam decisão, depois que traz o cliente para dentro, as decisões dos próximos passos são sempre muito fundamentadas só com dados internos e não com dados de mercado, porque a empresa é quem mais conhece o cliente. Eu acho que o que vem aí pela frente, que é o tema do cadastro positivo, a LGPD para garantir a proteção desse dado e depois o Open Banking, ele vem para colocar muito mais dado na mão das empresas para poder fazer uma melhor gestão do seu cliente e ao mesmo tempo empoderando esse cliente de decidir com quem ele quer que essa informação fique, acreditando que são aqueles que vão trazer mais benefício para ele. E aí, para fazer tudo isso acontecer, imagina que se o dado positivo agora já é um caminhão de informações que está chegando, só para vocês terem uma ideia, hoje a Serasa já é o maior banco de dados da América Latina e a gente está praticamente dobrando o banco de dados só nesse primeiro momento em que chegam as informações do cadastro positivo. Imagina o dia em que todo o dado transacional do cliente poder chegar nas mãos para poder trabalhar com toda essa informação e colocar na mão do mercado. Isso certamente vai precisar de muito mais analytics, muito mais infraestrutura, e esse é um tema fundamental que eu acho que eu queria chamar a atenção de todos, né? Todo mundo pensa assim, um dia vai chegar todo o dado. Eu voltei da Inglaterra faz cerca de 60 dias, de passar um tempo lá, junto da nossa sede da Experian lá em Londres. E uma coisa que você vê é que não é tão simples, né? A lei já existe lá há alguns anos, e se você vai perguntar para as empresas o quanto você efetivamente está usando já desses dados para poder tomar a sua decisão, tem um desafio enorme, principalmente no momento que isso acontece, que é as empresas terem a infraestrutura necessária para poder fazer esse dado funcionar. Como que você tem uma capacidade de armazenamento desse dado, receber o dado, tratar esse dado e efetivamente poder tirar um pouco de decisão, tirar um pouco de analytics e uma melhor decisão de crédito desse processo de receber mais dados. O segundo passo que vai acontecer, que a gente tem visto muito lá, é uma vez que sim, você conseguir entender melhor esse processo, você vai ter muito mais capacidade de fazer automação. E aí nessa automação eu digo, ninguém vai conseguir mais fazer um processo de crédito da forma como é tradicionalmente. Eu lembro que uma frase que eu ouvi lá de uma pessoa é: planilha em Excel nunca mais, porque não dá mais, não cabe mais fazer estudo em planilha Excel. Quem estiver ainda tomando decisão com esse tipo de ferramenta, não está tomando a vantagem de tudo aquilo que o mercado está oferecendo de informações nos próximos anos. E aí, como a gente vê um pouco esse mercado? Esse slide aqui, de alguma forma, também já foi apresentado hoje, vou passar mais rapidamente.
Mas quando a gente olha, no mundo inteiro, você tem alguns mercados que sim já tem uma regulamentação implantada, tem outros que apesar de a gente falar que tem uma regulamentação, na verdade ele está igual a gente aqui no Brasil. São mercados que estão com a regulamentação em andamento, é aquele momento de discussão, de debate, para chegar a ter a regulamentação definindo claramente o que está acontecendo. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, a pergunta que fica, que eu acho que a maioria, né, eu estava na mesma posição aí há um ano atrás, não estando do lado sendo uma empresa que fornecia crédito, não estando do lado de uma empresa que ajuda, né, que parceira, que faz o serviço de B2B. E a pergunta que eu fazia muitas vezes qual é o momento certo de eu começar a parar para pensar em investir nisso? E essa foi uma pergunta que eu também levei para alguns países, para algum pessoal de fora. Vocês podem ver no mapa que os Estados Unidos, assim como nós, está num momento em que discute-se regulamentação, mas não tem uma regulamentação efetiva. E a pergunta eu paro e espero a regulamentação sair para começar a dar o primeiro passo ou eu tenho que começar a agir desde agora? E a resposta foi unânime, tanto de quem está na Inglaterra e que esperou a regulamentação para começar a atuar, como de quem está nos Estados Unidos e já vem atuando em cima disso, saia na frente. Quanto mais rápido o tema Open Banking, não for um tema para ir assistir um evento de vez em quando, for um tema central da sua estratégia, quanto mais rápido você botar isso no centro da tua estratégia, mais fácil você vai se adaptar no momento que essa informação chegar. E aí a forma como a gente está enxergando isso, basicamente envolve 4 etapas. O que é interessante, está muito alinhado até com o que foi apresentado no desenho da regulamentação e é muito semelhante do que a gente ouviu também das regras de Open Banking lá na Inglaterra, no Reino Unido, assim como todas as proteções da LGPD, que lá na Inglaterra, no Reino Unido é o GDPR, que a gente também hoje já está acompanhando muito próximo, porque as ações da empresa hoje elas são listadas na Bolsa de Londres e por isso a gente já segue muitas das regras do GDPR. Então o que acaba acontecendo é que assim, basicamente eu acho que o primeiro ponto que todo mundo tem que estar olhando é como que eu vou ter acesso a esse dado. Essa vai ser a primeira preocupação. O segundo passo é depois como eu agrego esse dado. Porque uma coisa é eu ter acesso a ele, eu encostar nele, eu recebê-lo. Outra coisa é como eu unifico esse dado para poder realmente tirar valor dele. E mesmo agregando, ele não tem valor se você não tiver categorizado esse dado. Esse é um tema que a maioria das empresas lá no Reino Unido diz: eu tenho o dado, mas eu não consigo categorizá-lo a ponto de poder aplicá-lo em Analytics, que seria a 4ª etapa. Então, pensando um pouco nisso, é a forma como a gente tem olhado alguns cases da forma como a Experian no mundo, né? E para quem não conhece, né, a Serasa hoje ela é uma empresa do grupo Experian, que hoje, por todo o investimento que fez em Analytics, acaba sendo uma das empresas mais inovadoras do mundo, no mesmo ranking das empresas que a gente sempre lembra aí como inovadoras, e é muito porque ela está trabalhando no pilar de dados, no pilar de Analytics e no pilar de como você tira mais ativos com base nessa informação e aplica em casos de usos reais para que você efetivamente possa tirar vantagem e ajudar o teu cliente, colocando ele no centro. E aí eu trouxe aqui hoje 4 cases que eu acho que pode dar um pouco da norteada para todo mundo de, no mínimo, tirar alguma ideia, né, de para onde eu posso seguir aqui, começando desde já. O primeiro, na verdade, que eu conto aqui, ele foi o último case que aconteceu na Experian, agora recentemente. É um case da Austrália. A Austrália é um mercado onde também a regulamentação está em desenvolvimento. E eles lá compraram a empresa Look Who's Charging. Essa empresa é uma que veio para fazer a primeira etapa, que é a etapa de você buscar o consentimento do cliente numa gestão de B2C direta, em que você conversa com o cliente, tem uma interação com ele, semelhante ao que a gente aqui no Brasil conhece do guia bolso, e aí você captura esses dados para trazer para dentro o consentimento do cliente para você poder começar a ter acesso ao dado desse cliente. Mas ainda numa forma one-to-one, que é o que a gente tem visto acontecer aqui no Brasil, né? Os casos que a gente tem é o caso que você vai 1 a 1 no cliente para buscar esse consentimento numa plataforma em que o cliente vem atrás de você para buscar essa informação. O segundo caso, que é o Verdus e Trousseau, é um case que aí sim ele já trabalha numa visão muito mais B2B, numa visão muito mais massiva. Eu vou entrar um pouco mais em detalhes dele, mas ele está muito posicionado na ideia de como que você captura esses dados, como que você trabalha o dado e como que você depois transforma ele em Analytics. Nos Estados Unidos, a gente tem um case agora que está super famoso. Eu digo que nos Estados Unidos, quando um produto começa a aparecer em todos os programas de TV lá, programas de auditório, de perguntas e respostas, é porque de alguma forma ele realmente impactou o consumidor final. E hoje você tem um boom acontecendo lá. É claro que nós estamos falando de um mercado muito mais maduro, em que os clientes têm o conhecimento, né? Ele, desde o momento que ele chega na economia americana, ele se preocupa em estar sempre pegando crédito, porque ele tem o score
score dele como se fosse quase um sobrenome. O score de crédito dele é quase um sobrenome para ele dizer tenho acesso a crédito ou não e tenho acesso ao preço justo ou não. Então, o que eles fizeram lá são duas ferramentas que chamam o Experian Boost e o UltraFi, que eu vou entrar um pouco mais de detalhes, e é uma forma que você efetivamente no B2C, mas de uma forma bem massificada, você consegue dar o poder na mão do cliente. E o último, eu vou falar de um que já é realidade no Brasil, foi o primeiro passo que a gente deu, que é o Ascend Technology Platform. Aqui a gente já está falando de uma vez que você tem todos os dados, como que você transforma esse dado efetivamente numa melhor decisão na ponta para o teu cliente. E agora eu vou passar um pouquinho em cada um, só para contar como que a gente pensa nessa frente toda, né? Esse aqui, basicamente, eu estou falando da Verdus e da Trousseau, que são duas soluções que a gente tem em UK. São soluções que é interessante, né? Elas estão em UK já funcionando, mas tem um case muito recente que a gente fechou com um grande banco aí, o principal banco da Espanha, que é um mercado em que a regulamentação praticamente muito recente, mas o case já acontecia um ano antes da regulamentação sair, em que, na verdade, a gente trabalhando diretamente com uma empresa de crédito, a gente vai lá dentro, busca todos os dados deles, mesmo antes de você ter o processo de Open Banking, você captura todo esse dado, você traz dados de utilities, traz dados de hipoteca, de telco, nesse caso eram dados transacionais, dados de consumo do cliente, dados bancários do cliente, e através desse dado todo que a gente traz para dentro, o que a gente tem nesse processo é um processo passo a passo de agregar esse dado dentro da nossa plataforma, você identificar cada um desses dados, se ele é um dado transacional, se ele é... Ou seja, criando efetivamente uma plataforma de Big Data com toda essa informação, todo o arcabouço ali dentro. E depois você pede autorização, tanto, né, nesse caso eu pedi autorização para esse grande banco, mas poderia ser um processo em que eu capturo o dado e depois peço autorização para o lender, né, para quem está dando o crédito, e ao mesmo tempo eu peço consentimento para esse cliente de uma forma massiva, com uma experiência super interessante para o consumidor, criando todo o awareness, todo o conhecimento do cliente de que isso vai ser importante para melhorar a capacidade de crédito, vai melhorar o preço dele. Nesse caso desse banco, inclusive, ele mandava para o cliente que se ele desse o consentimento, teria uma nova avaliação para melhorar a posição, o preço, melhorar as condições de crédito desse cliente. E aí depois a gente emplaca, né? Todo o pacote de serviços de analytics que hoje a gente já tem, oferecendo de volta para o banco, dando uma melhor segmentação desse crédito. E aí, assim, fora isso, é um tema que normalmente as pessoas esquecem, mas armazenamento e auditoria são dois temas que são cruciais. Uma vez que nós estamos falando de um tema que vai ser regulamentado, você ter o armazenamento correto, em que você não perca esse dado, e ao mesmo tempo que você possa passar por um fluxo de auditoria contínuo dessa informação, vão ser temas que ainda não estão muito em voga, mas quando você vai falar com esses mercados, são temas que são grandes preocupações. As empresas falam, é claro que eu quero ter acesso a tudo isso, mas como eu tenho acesso a tudo isso sem correr riscos de estar perdendo, tomando sanções ou de estar tendo vazamento dessa informação. E aí, falando um pouco da visão, como eu vejo isso, eu acredito assim, quando eu penso no volume de dados que a gente vai estar falando nessa plataforma, se cada empresa que for oferecer crédito, ou se for montar um caso de uso, se todos eles forem querer montar um data lake para colocar toda essa informação, vai ser bem difícil. Por mais que a gente tenha capacidades hoje grandes de armazenamento, vai ser difícil que você tenha... Imagina, tem investimento vezes 1000 empresas investindo cada um no seu data lake para poder usufruir. A visão que eu tenho é que, de alguma forma, você vai ter, e é o que está acontecendo lá fora, você tem algumas empresas que fazem esse serviço de poder guardar esse dado, de garantir a segurança, e aí já aplicando um monte de serviços para te facilitar o acesso de forma mais rápida a essa informação. Nesse caso aqui, então, a gente está falando de um processo tanto de captura e toda essa classificação, toda essa categorização. Ela envolve robôs, envolve toda uma parte de inteligência artificial que ela é necessária. Não é tão simples você imaginar que cada dado e o volume de dados que vai chegar e que cada empresa classifica o dado transacional de uma forma diferente, você imaginar que vai conseguir chegar num padrão de classificação rápida se você já não estiver ensinando o robô com a inteligência artificial, desde já começar a classificar esse dado, para que realmente, no momento que o dado começar a chegar de forma massiva, daqui 2 anos, você realmente esteja na frente. Então, o trabalho começa desde já. Foi assim que aconteceu na Espanha, que as empresas que fizeram isso antes começaram a sair na frente. E aí, uma vez que você fez a categorização, aí sim, aí você entra ele dentro de uma esteira. Acho também que o volume de modelos que hoje as empresas estão acostumadas a trabalhar, que trabalha com 1, 2, grandes empresas com 5, 10 modelos de crédito diferente. No momento que você tiver muito mais informação e estiver falando da jornada inteira, né, do ciclo de vida do cliente,
você vai trabalhar com múltiplos modelos. Você vai poder segmentar muito mais. O nível de categorização e segmentação desse portfólio vai ser muito grande. E aí um tema que hoje a maioria das empresas ainda é tabu por tema de auditoria e que a gente já está buscando soluções para isso, é como aplicar o machine learning, como aplicar o desenvolvimento de modelos customizados de uma forma automatizada para que a empresa possa, dentro da política dela, gerenciar centenas de modelos baseado em todo o nível de capacidade de segmentação que o dado que a gente vai ter vai permitir fazer. Então esse é o momento que a gente hoje já está fazendo acontecer no mercado europeu, a gente já está trazendo para o Brasil, já estamos prontos, assim, e o momento não é muito ainda de comercialização, eu diria que esse primeiro momento é um momento de quem são os parceiros que querem brincar com isso, querem pilotar isso, para que a gente comece a botar na prática isso dentro do nosso Data Lab, para que a gente possa experimentar isso, para que realmente juntos possamos sair na frente um pouco mais adiante, mas partindo não do zero, partindo de uma experiência de anos já que está acontecendo em outros mercados. E aí esse segundo caso aqui é o caso que eu falei dos Estados Unidos, ele tem muito mais a ver com o B2C, é o Experian Boost e o Ultra FICO. O que acontece aqui é que o cliente, tendo o score dele padrão de mercado, o que você empoderou muito o cliente lá nos Estados Unidos foi de falar para ele o seguinte: primeiro ponto, o que seria o Experian Boost? É equivalente ao que a gente está falando que o dado positivo. Aqui no Brasil, o dado positivo já vai suprir isso, né? Que é você poder incluir a tua conta de luz, de água, todas as contas de utilities, outras contas que o cadastro positivo, de certa forma, já vai trazer essa informação e já vai incorporar na decisão de crédito. Lá nos Estados Unidos não é assim. A informação que chega normalmente é só dos bancos e das financeiras, e as informações de utilities, telco, ela acaba sendo informações que você dá o direito para o cliente no momento da transação. Imagina um cliente, aqui a gente tem até um dado, né? 47% de consumidores que no primeiro momento, quando foi fazer a consulta, veio, esse cliente não tem um score, porque ele não tem histórico de crédito. Você coloca na mão do cliente de uma forma uma experiência super legal, falar o seguinte: você quer incluir os seus dados de água, de luz, de telefone, você quer incluir qualquer outro dado que você tem aqui de crédito, que a gente já tem a conexão agora, porque se você conectar agora, a gente já está com a API conectando com essa informação, eu já trago ela para dentro e nesse momento já te respondo se teu score pode ser maior e aí sim você poder ter acesso a esse crédito que você está buscando. Isso aqui fez com que mais de 100 milhões de americanos aderissem à plataforma. O que é legal é que cerca de 80% da população que entrou, ela não sai mais. Ela entra na plataforma, ela dá o consentimento para dar o acesso à informação dela e ela não sai mais. O segundo movimento, que é super recente, mas que também deu um super boom lá no mercado americano, é o Ultra FICO, que seja com o score da própria Experian, ou até nesse caso o score da FICO, o cliente entra com o score dele para decisão de crédito e no momento do processo, aí aqui tem muito a ver com Open Banking, é o momento que o cliente, de forma em tempo real, dá o consentimento para que a gente acesse os dados transacionais dele. A Experian nos Estados Unidos, ela acessa o dado transacional e naquele momento ele toma uma decisão diferente de crédito para o cliente. E aí o cliente avalia e toma a decisão: eu quero quero que meu score continue sendo esse o padrão para mercado, com o Boost e com esse Ultra, com a feature Ultra, ou não, eu quero voltar para o anterior. Está na mão do cliente o poder, o consentimento e a decisão, e de forma totalmente em tempo real dele poder ter a melhor decisão para o crédito dele. E o último é um pouco do que a gente está fazendo agora, né? Esse aqui já é realidade. A gente acha que antes de você poder pensar em consentimento, de poder pensar em receber esse dado, trabalhar esse dado, que é algo que a gente está no momento de meio que laboratório, né, para fazer acontecer, a gente está discutindo uma coisa mais forte que assim, será que a gente já está acostumado a trabalhar com esse volume de dados dentro do mercado? Então, tem uma solução aí que a gente trouxe recentemente, até uma solução que acabou posicionando esse ano já a Serasa no IT Forum como uma das empresas mais inovadoras do Brasil. Ela muda a forma como você pensa em birô. A gente sai daquele modelo, consulte o birô, vai lá, cheque a informação, enriqueça a sua base e tem uma resposta. A gente muda para um modelo em que a gente pegou todos os dados da Serasa, imagina pegar todo o banco de dados da Serasa, jogamos tudo para a nuvem. Essa nuvem totalmente protegida, garantida a segurança, tem toda a questão de anonimização dos dados. Ao mesmo tempo, o cliente que estiver acessando essa solução, ele joga todos os dados dele para a mesma nuvem, de forma anonimizada, segura. Ela já está garantindo todos os temas de LGPD, até porque, como eu falei, a gente já tem que seguir as regras de GDPR, sendo Experian. Ao mesmo tempo, se o cliente tiver outros dados, que ele tiver internamente, outras bases, ele coloca lá dentro também. Os dados do cadastro positivo que estão chegando agora, no momento que ele chegar, ele já estará lá também. Aí imagina
volume de público hoje desbancarizado que estará lá disponível como um primeiro passo. E uma vez que você começa a brincar com essa base, com esses 3 níveis de informação, é só uma questão de você anonimizar e subir também os dados que tiverem passado por aquele processo no futuro, de chegada do dado, classificação do dado, consentimento, quando sair a regra do Open Banking. Então é uma questão da gente fazer um pequeno ajuste daqui a um tempo e a mesma solução de quem tiver saído na frente agora vai poder estar usando nesse mesmo ambiente. O que é legal também? O que é legal é que isso tudo tira aquele peso da empresa de ter investimento em infraestrutura, porque está tudo na nuvem. Ela é uma solução que o cliente usa como serviço, ele vem e utiliza essa plataforma para poder brincar com esses dados. Ele trabalha com linguagens de open source, e aí o open source, lembra que o open source tem um desafio incrível, né? Porque as empresas que trabalham com open source pensam, mas e a segurança, né? Como que fica? Eu deixo de usar soluções tradicionais, uso a de open source, uso Python, uso R, mas ao mesmo tempo eu não tenho a segurança. Nesse ambiente aqui a gente está criando um negócio que, de novo, a gente está apenas trazendo, né? Já tem clientes hoje usando no Brasil, mas era uma coisa que no mercado americano funcionou super bem, que é o cliente poder brincar com esses dados usando Python, R, mas num ambiente que garante a segurança dessa informação. E aí, por fim, o cliente pode escalar o quanto ele quiser essa base, ele pode ter agilidade na tomada de decisão, ele pode rodar o modelo que for. A gente está implantando soluções também de machine learning lá dentro para facilitar a velocidade de acesso a esses dados. E mais do que isso, né, o cliente passa a ter acesso aos atributos exclusivos que ele quiser, informações que ele tiver de forma muito rápida. Não tem mais aquele processo de levar meses para você mandar uma base, enriquecer e chegar no modelo ideal. E, na verdade, você tem isso aqui totalmente em conformidade com a LGPD e de uma forma que você entrega valor de forma super rápida. A gente vê que esse é o caminho. As empresas vão, sim, precisar investir bastante do lado delas em capacidade de gestão analítica. Esse é o tema de agora, é o grande tema. A gente está se preparando para apoiar muitos clientes nesse momento, porque a gente acredita que sair na frente com esse passo agora é o que vai permitir que as empresas, quando chegar o Open Banking, possa estar preparada para dar esse segundo passo. É claro que com o cadastro positivo agora, quem entrar agora também já vai estar dando um passo grande, porque recebe muito mais informações do que tem hoje, mas a gente acredita que ele é apenas um passo para aquilo que vem pela frente, LGPD e Open Banking. E aí, para encerrar, o nosso momento, como eu falei, o momento nosso nesse momento é o momento de brincar com isso, de experimentar isso, mas experimentar, quando a gente fala brincar, experimentar mais de forma séria. Para que a gente traga casos reais, tragam empresas que realmente querem brincar disso, não para um caso de uso específico, mas para realmente estar estruturado para sair na frente em relação a esse tema. E assim, estamos para aprender junto. O dia de hoje é um dia super legal para a gente também conhecer outros casos de uso e outras tecnologias, para embarcarmos juntos nessa e podermos fazer isso aqui acontecer. Mas a grande mensagem que eu queria trazer hoje, eu acho que não é para daqui 2 anos, não é para daqui 1 ano, é começar agora. Isso foi o que eu mais ouvi lá fora, é começar antes, para que no momento que isso realmente aconteça, você possa estar tranquilo de que está protegido, tem a infraestrutura necessária, tem o conhecimento necessário e efetivamente no momento que esse novo boom acontecer, você possa efetivamente tirar vantagem e botar crédito na rua, né? Porque eu acho que a grande coisa que eu converso com a maioria dos clientes hoje e que todo mundo fala é como eu acesso os 45 milhões de desbancarizados de uma forma mais fácil e como eu sou mais rápida, né? E como eu sou muito mais assertivo para dar o crédito no melhor preço, no preço mais justo, com menos custos operacionais para os demais clientes que hoje já têm acesso a crédito. E aí eu acho que a palavra-chave é usando dados, usando analytics e tendo sim as plataformas corretas e os ambientes corretos para fazer isso acontecer. Tá bom? Queria agradecer, muito obrigado aí pelo espaço, agradecer o evento. Acho que o Open Banking, nós estamos dando os primeiros passos no Brasil, mas é uma jornada longa e contem comigo para o que precisarem, contem com toda a empresa lá também. E acho que a ideia é essa, vamos trocar muito, porque assim a gente deixa o mercado brasileiro ainda mais maduro, cada vez mais maduro para o tema de Open Banking. Muito obrigado.